Olá para todos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o programa Renovando o Entendimento. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E eu tenho a alegria de me dirigir a você, mais uma vez, para trazer a ministração da Palavra de Deus, hoje com um tema bastante relevante. Eu vou falar aqui acerca da pessoa do Espírito Santo. Tenho enfatizado tanto nas minhas lives, nas quintas-feiras, acerca da Trindade Divina, acerca das pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo um único Deus, triuno, três pessoas distintas, mas em uma única essência. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em algumas mensagens aqui transmitidas pelo meu canal, tenho falado acerca também da divindade de Jesus, falado também que Jesus é Deus e deve ser adorado. E na última live, na quinta-feira, vocês que têm a oportunidade de assistir pelo meu Instagram, já vou fazer a divulgação dele também, mas também enfatizei o tema sobre a Trindade Divina. Então, amados, esse aqui é o meu canal no YouTube, que eu já quero fazer esse convite, tá, aos meus queridos irmãos, seja um divulgador da Palavra de Deus. Assista esse vídeo e deixe a sua curtida no final, tá? Deixe lá a sua curtida, o seu like, que é importante para a rede social reconhecer a relevância do vídeo que está publicado. Então, as curtidas, elas fazem essa informação para a rede social. Então, não somente assista, mas dê a sua curtida e também compartilhe o vídeo, tá? Para que os seus contatos também sejam alcançados com essa mensagem da Palavra do Senhor. E se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, faça parte desses que já são inscritos no canal, seja mais um dos diversos que já são assinantes, inscritos no canal, e toda vez que um vídeo novo é postado, eles são avisados, são informados também para poder assistir, tá bom? Então, aqui pelo meu canal do YouTube, o programa Renovando o Entendimento, o nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro, ele fica na rua Ribeiro e Cirne 244, em Guadalupe, e tem ali o espaço onde o povo de Deus cultua ao Senhor, celebra os cultos de adoração a Deus. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, vendo ali a divulgação das programações, e você é muito bem-vindo a estar participando dos cultos também no nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça. Amém? E as pregações que eu ministro no altar da igreja, no púlpito da igreja, elas também são publicadas aqui no meu canal. Portanto, você que tem aí acesso ao meu canal no YouTube, você que tem aí o aplicativo do YouTube, basta digitar Pastor Sérgio H. Costa e você vai clicar em vídeos e poder visualizar todos os vídeos, gravações, pregações, ministrações, estudos bíblicos que estão lá publicados. Amém? Agora, fazendo uma propaganda aqui do meu Instagram, @PR Sérgio Costa Oficial, e todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu estou ministrando o estudo bíblico da Palavra de Deus com temas muito relevantes, cada quinta-feira é um tema diferente, solicitados pelos nossos irmãos. Na última quinta-feira foi um tema livre, né, que eu ministrei sobre a Trindade Divina, mas os irmãos podem também enviar solicitações sobre temas que vocês querem que seja
abordado nas nossas lives de quinta-feira, tá bom? Lembrando que as lives são pelo meu Instagram e aqui no meu canal do YouTube são as ministrações da Palavra de Deus que eu faço também abordando temas diversos e hoje estarei tratando sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? É um tema bastante relevante e eu quero que você seja grandemente edificado na sua fé através de compreender a importância de você saber quem é o Espírito Santo, a ação dele na vida do cristão e a missão que foi dada ao Espírito Santo de usar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra para a propagação do Evangelho do Senhor. Amém? Então, eu vou ler aqui a passagem bíblica que está em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, aqui é Jesus falando, tá? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até aqui a leitura. Amados, só pela leitura dessa passagem nós vemos aqui a ênfase dada pelo Senhor Jesus Cristo sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho falado no assunto sobre a Trindade, que Deus, ele é três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é a palavra, então o Pai é a palavra e o Espírito Santo. Na carta de João, fala que três testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um, ou seja, um único Deus em essência, mas em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é Jesus. As três pessoas são distintas, tanto que quando Jesus se fez carne, habitou entre nós, esteve aqui na terra, ele orava ao Pai. E o Pai respondia do céu. Certa feita, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e o Pai bradou do céu, dizendo: Este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo. Então o Pai estava no céu, o Filho veio à terra, fez a obra da redenção e depois retornou para o Pai, recebeu a glória que ele já tinha antes que houvesse mundo, ou seja, Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e ele, nessa passagem que nós lemos aqui, ele fala categoricamente acerca do Espírito Santo como uma pessoa distinta. Ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Olha como Jesus usa a palavra outro Consolador, que na versão King James atualizada, ela traz esse versículo 16, onde fala Consolador, outro Consolador. A King James atualizada, ela traduz como outro advogado. Então você vê que o Espírito Santo ele veio para ser também o nosso advogado. Ele veio e ele tem a ação de advogar em favor dos crentes em Jesus Cristo. Então Jesus falou que ele ia orar ao Pai para mandar o Consolador. Esse Consolador ou advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, o Espírito Santo era uma promessa de Deus para o seu povo. Ele estaria para sempre com o seu povo. Aí ele diz no versículo 17, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber. Você vê, amados, e é por isso que eu me dirijo aos irmãos em Cristo, para Deus fortalecer sua fé e reavivar você que está precisando de um reavivamento, tá? Diz aqui o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas olha bem, quem pode receber o Espírito Santo e passa realmente a ser habitação do Espírito Santo é o crente em Jesus Cristo. Esse sim pode receber o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito da verdade. Então ele diz aqui, o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Agora Jesus fala, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus deu a ênfase que o Espírito Santo iria habitar no crente e estaria habitando no crente, como uma promessa mesmo de Deus. Eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará, Ele vai enviar. Então Jesus era necessário cumprir o plano da redenção aqui na terra, retornar para o Pai, se assentar à destra do Pai e de lá enviar o Espírito Santo, como nós sabemos no Atos capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali, na descida do Espírito Santo, teve início a obra da igreja, o ministério da igreja aqui na terra. Começou lá no Pentecoste e vai culminar até o Senhor Jesus Cristo voltar. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, aí sim, a dispensação da igreja na terra, a dispensação da graça, ela terá o seu clímax e a sua conclusão, porque o Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Bom, mas isso é um tema que eu já coloquei em outros vídeos, é um tema que eu já coloquei até em lives também no meu Instagram, então basta você pesquisar os assuntos e se inteirar também a mais informações sobre esse assunto quanto ao arrebatamento da igreja. Mas vamos lá, a pessoa do Espírito Santo, ele é chamado outro consolador ou outro advogado. Então veja bem, ele é chamado Espírito Santo, ele é chamado Consolador e ele é chamado Espírito da Verdade. Então, amados, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele é o Senhor habitando na vida do crente. Habita em que sentido, pastor? Ele habita em nós, nos guiando em toda a verdade. Então, é isso que eu quero falar e está aqui em João capítulo 16, tá? No 16, do versículo 8 ao 11. Olha o que diz aqui João 16, do 8 ao 11. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha qual é a missão do Espírito Santo. Ele veio habitar no crente, habitar na igreja do Senhor, com a finalidade de quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, olha bem, o mundo não pode receber o Espírito Santo porque o mundo não o conhece. Nós vemos isso na passagem de João 14. O mundo não o conhece, não pode receber. Quem pode receber? O crente. O crente, o Espírito Santo habita onde? Na vida do crente. E ele habita na vida do crente. Nós vemos aqui que ele é o Espírito da verdade e ele impele os servos de Deus, a igreja do Senhor aqui na terra,
a proclamar o Evangelho de Cristo, porque as pessoas precisam conhecer o Evangelho da salvação e precisam saber que existe um único Salvador que pagou o preço dos nossos pecados com a própria morte na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Então nós fomos sarados das nossas feridas, do pecado, das manchas do pecado e de toda a sentença de condenação. Nós fomos completamente salvos e libertos de toda a condenação. Fomos alcançados pela graça de Deus através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O preço pago na cruz do Calvário foi um preço completo, um preço de sangue, um preço onde houve completa redenção para todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus. Então ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e ele foi glorificado no céu e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então veja bem, então quando Jesus falou lá em João 14,16, né, que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, então Jesus estava dizendo que ele iria para o Pai e ele iria conceder o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas o povo de Deus pode recebê-lo, porque ele habita no crente, e ele estará, diz a palavra, ele estaria habitando no crente, fazendo morada na vida do crente, guiando-o em toda a verdade. E qual a missão que o Espírito veio para fazer habitando na vida do crente e habitando na igreja? Diz aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então veja bem, por que que o Espírito convence o mundo do pecado? Né? Jesus fala aqui do pecado porque não creem em mim. Então, amados, como Jesus já pagou o preço dos pecados da humanidade, e se a humanidade, o ser humano, não crer no Senhor Jesus, eles permanecem nos seus pecados e permanecem na condenação dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele usa a igreja, usa os seus servos para proclamar a mensagem da salvação, o Evangelho de Cristo, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam a Cristo, creiam no Evangelho e sejam salvos. Então o Espírito Santo convence o mundo do pecado. As pessoas precisam saber que esse mundo está debaixo do pecado, da condenação do pecado. Então o Espírito Santo veio usar a igreja para mostrar ao mundo que as pessoas precisam crer em Jesus. Então Jesus fala aqui, né? Ele vem para convencer o mundo do pecado porque não creem em mim. Veio também para convencer da justiça. O que ele quis dizer com isso? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então Jesus, ele está no céu e é o advogado dos salvos. Então, quando o Espírito Santo vem também convencer da justiça, é porque Jesus já subiu, já foi para o Pai, e ele é o advogado dos salvos. Se a pessoa não crê no Evangelho, ela não tem quem interceda por ela. É isso que o Espírito Santo, que Jesus quis dizer, que o Espírito Santo veio convencer o mundo dessas coisas, do pecado, da justiça e também do juízo. Então, do pecado, porque as pessoas não creem em Jesus. Da justiça, porque Jesus foi para o Pai. E se ele foi para o Pai, ele já está no céu e ele é o advogado dos salvos. Mas também Jesus fala, ele viria convencer também do juízo.
Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus se referiu à palavra príncipe, com P minúsculo, se referindo ao inimigo, ao adversário, Satanás. Porque o príncipe deste mundo, que leva esse mundo em escravidão do pecado, em desobediência à palavra de Deus, o príncipe desse mundo, Jesus está dizendo aqui, ele já está julgado. Então, o Espírito Santo usa a igreja para anunciar para o mundo também acerca do juízo. Por quê? Porque quem nega a fé em Jesus está servindo ao inimigo, que já está condenado. Então Jesus fala do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo, o inimigo, Satanás, o diabo, ele já está julgado e condenado, ele não tem salvação. Então quem vive negando a fé em Cristo, quem nega a fé em Cristo, quem não ouve, não quer dar ouvidos à palavra de Deus, ele está servindo ao inimigo que já está condenado. Então você vê como é a importância do ministério do Espírito Santo usando a igreja aqui na terra. É um ministério tão importante, é um ministério tão sério, porque as pessoas precisam saber que o Espírito Santo usa a igreja aqui na terra para proclamar o Evangelho, para que as pessoas conheçam o Salvador e possam ser salvas, ser tiradas das garras do príncipe desse mundo, ser alcançadas para o reino de Deus e tiradas do império das trevas. E quem faz essa obra é a igreja aqui na terra, mas a igreja faz a obra movida, guiada, direcionada e impelida pelo Espírito Santo de Deus, que capacita o crente, que capacita o seu povo, o povo de Deus, para proclamar a mensagem de Cristo. Então, meus amados, é muito importante, é muito sério o que eu estou aqui falando acerca da pessoa do Espírito Santo, porque, primeiramente, ele foi uma promessa de Deus. Havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento aconteceu no Pentecostes, quando a igreja foi devidamente preparada para proclamar a palavra de Deus pelo mundo. Ali os apóstolos foram cheios do poder e de virtudes, capacitados para proclamar a mensagem da salvação. E até hoje, nos nossos dias, o Espírito Santo ainda está usando o seu povo, a sua igreja, para proclamar o Evangelho aqui na terra. E diz lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo, diz a palavra. Então, amados, a importância do ministério do Espírito Santo, que é o ministério de Deus agindo por meio da igreja aqui na terra. O Espírito Santo veio para usar a igreja, o povo de Deus, para proclamar ao mundo. O mundo não pode receber o Espírito, mas o Espírito da verdade está na igreja, que está proclamando para o mundo que eles precisam se arrepender, que eles precisam crer no Senhor Jesus. Quando eles ouvem a palavra e crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo também passa a fazer morada nele. Então, a missão da igreja, usada pelo Espírito Santo, ela é essa de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque Jesus falou, eles não creem em mim. Então, a missão da igreja é fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Porque se elas não creem, elas permanecem no pecado e na condenação do pecado. Tá? A condenação que
que o pecado traz, que é a perdição eterna. Ele veio também convencer da justiça, porque eu vou para o Pai. Então, como Jesus já foi para o Pai, então o Espírito convence, né? A mensagem do Evangelho é para convencer o mundo de que Jesus já está no céu sendo o advogado dos salvos. E se a pessoa não crê no Senhor Jesus, não crê no Evangelho, ele não tem quem interceda por eles. É por isso que a pessoa fica debaixo da condenação, porque não tem advogado que interceda por ele. Jesus está intercedendo pelos salvos, junto ao Pai, porque a obra da redenção ele já fez. Agora, a missão é da igreja pregar o Evangelho. E quem impele a igreja a pregar o Evangelho é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, olha que maravilha, né? E ele veio também para convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, através da igreja, proclama que quem nega a fé em Jesus está servindo ao inimigo que já está condenado. Então, a igreja também é usada pelo Espírito Santo para convencer o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, o inimigo já está condenado. Se a pessoa não crê no Senhor Jesus, ela fica servindo, ela fica escrava do pecado e servindo ao inimigo. Então ela não tem quem advogue, porque o advogado intercede pelos salvos, e ela fica à mercê dos resultados que produz o pecado. O pecado produz toda sorte de iniquidade, de desobediência à palavra de Deus, de cegueira espiritual, de tudo quanto é de ruim que você vê acontecer nesse mundo. Isso é consequência do pecado. Mas o Evangelho sendo proclamado pela igreja, movida pelo Espírito Santo, é para que o mundo saiba que o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado, e que as pessoas precisam crer no Senhor Jesus e serem salvas. Bom, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que essa mensagem está falando ao seu coração. Você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, tá? Eu tenho ultimamente ministrado os temas publicados aqui no meu canal do YouTube, temas de despertamento espiritual, temas para ver avivamento espiritual, temas para despertar o crente a uma obra tão séria e tão importante que precisa continuar sendo feita, e muita coisa está acontecendo nos dias atuais para querer ofuscar a obra da igreja aqui na terra. Mas eu sei que Deus tem o seu povo fiel, que vai continuar perseverando, proclamando a mensagem, proclamando o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam crer e serem salvas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, confia no Senhor, saiba que o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você para que você proclame a mensagem de Cristo para as pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, ele é a pessoa de Deus, ele é Deus reinando na vida do crente. Ele está reinando em nossas vidas por meio do seu Espírito Santo habitando em nós. Então eu deixo essa mensagem para o teu enlevo espiritual, para o teu fortalecimento espiritual, para a tua edificação espiritual. Não desfaleça, não desista, permaneça firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58. Amém? Então, eu concluo esta mensagem com este alerta, com esse incentivo também a você a permanecer firme na presença do Senhor. Tá bom, meus queridos? Então, concluindo assim, deixar mais um lembrete. Você que assistiu o vídeo, não deixe de dar a sua curtida, não deixe de compartilhar e também, se você não é inscrito, se inscreva para que você possa ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for publicado. Amém?
Então, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos, graça e paz.